Fala pessoal, tudo bom? Aqui é Paulo Siqueira, professor de Física, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a nossa revisão para esse Enem de 2025, né? Quem está passando por 2026. Seguinte, eu vou falar com vocês hoje sobre fenômenos ondulatórios. E por que eu escolhi esse tema? É um tema que eu tenho certeza que ele vai aparecer na tua prova, porque como tu sabes, tem uma habilidade específica que fala sobre isso, que é H1, que ele pede para te saber reconhecer esses fenômenos. Então a gente vai passear um pouco sobre os conceitos de ondulatório e vai resolver algumas questões que caíram em provas de PPL ou provas de Enem digital, para se situar um pouco para esse mecanismo de prova, tá bom? Então, é bom tu lembrar de algumas coisas aqui. Opa, deixa eu passar aqui. É bom tu lembrar de algumas coisas. Cara, bora começar aqui falando o que é uma onda. Tu deves lembrar disso. Uma onda nada mais é do que uma perturbação no espaço, tá? Tu tem que lembrar disso, que uma onda é uma perturbação no espaço e que ela transporta apenas energia e não transporta matéria. Isso é primordial. Isso é a primeira coisa que tu tem que saber. Uma onda é uma perturbação no espaço e ela transporta apenas energia, não transporta matéria. Outra coisa que tu precisa saber bem sobre isso, sobre a natureza dessa onda. Essa onda, ela pode ser mecânica ou eletromagnética. Quais são os principais exemplos de cada uma? Onda mecânica, som, principal exemplo. E da onda eletromagnética é a luz, tá bom? A gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso. Outra coisa que tu tem que saber também, propagação, como ela vai andar, né? De que forma? Ela pode ser unidimensional, significa que ela vai vibrar só numa direção, só na horizontal, vamos imaginar assim. Ou ela pode ser bidimensional, duas dimensões, uma corda vibrando, né? Ou tridimensional, que aqui pode ser uma onda sonora também. Ela vibra de duas formas. Uma é a longitudinal, que imagina uma bolinha que ela vai vibrar para um lado e para o outro, tá? Tudo aqui na horizontalzinho. Ou transversal. A transversal vocês devem conhecer como se fosse uma onda numa corda. Beleza? A gente precisa te mostrar também alguns pontos aqui sobre o formato dela e alguns pontos muito importantes. Primeiro ponto importante, vou trocar para uma azul. O ponto mais baixo e o mais alto de uma onda, tá bom? Tu deves lembrar que o ponto mais baixo da onda, a gente chama ele de vale, tá bom? A gente chama ele de vale. Então o que acontece? O ponto mais alto? O ponto mais alto tu chama ele de crista, por isso que tem aquela expressão na crista da onda, tá bom? Então são dois pontos característicos. Um outro ponto que tu tem que saber é essa distância aqui, olha, entre um ponto mais alto e um ponto zero, aqui a origem do gráfico. Essa distância aí a gente chama de amplitude, tá? Esse carinha, esse A aqui que estou te mostrando, é a amplitude. E ela está relacionada com a energia que essa onda carrega. Então, se carrega muita energia, tu vai ter uma amplitude alta. Se tu carrega pouca energia, tua amplitude vai estar mais baixa, vai ser menor essa distância, tá bom? E tu tem que saber reconhecer aqui um carinha que é esse que está aqui em cima. Esse cara é o lambda, uma letra grega, mas a gente conhece ele aqui como comprimento de onda. Caramba, de onda. Tu tem que saber reconhecer ele nesses gráficos. Ele é normalmente a distância entre duas cristas ou entre dois vales, tá? Ou tu pode pegar também aqui três nós desse aqui, ó. Opa, trocar a cor. Essa distância bem aqui entre esses três pontos, entre duas fases dessa, também pode ser o comprimento de onda. Beleza? O que tu precisas lembrar mais aqui em relação à onda? Tu tem que lembrar de duas ondas primordiais, que sempre vai aparecer, são muito recorrentes, que é o som e a luz. Falei para ti ainda há pouco. O som, ele é uma onda mecânica e ele vibra de forma longitudinal. Tá bom?
E ondas mecânicas não se propagam no vácuo, porque ela precisa de um meio material para se propagar. E a outra é a luz. A luz é uma onda eletromagnética e transversal. Lembrando que uma onda transversal tem esse formato aqui em cima. Uma coisa que tu precisas lembrar, eu não coloquei nesse resumo, mas eu vou colocar aqui nesse canto, é a equação fundamental de uma onda, que é o V lambda F, que o pessoal conhece como o Weyl-Lamberferido. Nele, tu associa velocidade de propagação, comprimento de onda e frequência. Onde um detalhe, velocidade, detalhe entre comprimento de onda e frequência, que são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Antes de eu continuar e falar sobre os fenômenos, que são os mais importantes, que eu vou abordar aqui um deles, na verdade são dois deles nas nossas questões, eu quero que tu aproveite esse momento para bater um print desse mapa mental. Tá aí parado, e tu vai poder salvar isso aqui e fica de boa. Deu tempo já, né? Então, bora para a próxima questão. Vamos começar. Próxima questão, não. Vamos iniciar as questões. Primeira questão está aqui. O que é que eu te proponho? Pausa o vídeo, tenta resolver. Tá bom? Já fez isso? Bora, eu vou ler aqui e tentar resolver, e com base nisso a gente vai ver qual é o fenômeno ondulatório que está associado a essa questão. Um professor percebeu que seu apontador laser de luz monocromática estava com brilho pouco intenso. Eu vou grifar aqui, pouco intenso. Popularmente falando, estava fraco. Ele trocou as baterias do apontador e notou a intensidade luminosa aumentou, sem que o laser trocasse de cor. Então, o que significa isso? Se o laser, aquela ponteira, era de cor vermelha e estava fraco, ele trocou a pilha, ficou mais forte a intensidade da luz, mas continuou sendo vermelha. Ou seja, não teve alteração de frequência. Porque a cor da luz, de uma onda eletromagnética, está associada à sua frequência. Se tem um vermelho, ele tem uma frequência determinada. Se eu troco a frequência, aumenta ou diminui, e aquela cor deixa de ser vermelha e passa a ser uma outra cor. Nesse caso, ele diz que a frequência permaneceu a mesma, já que ele diz que a cor não teve alteração. Continuando. Sabe-se que a luz é uma onda eletromagnética e apresenta propriedades como amplitude, comprimento de onda, fase, frequência e velocidade. Pronto, ele fechou. As questões dessa H1, ela tem essa característica, ela te mostra um texto de alguma aplicação humana, tecnológica, na verdade, que a gente usa no nosso dia a dia. E faz uma pergunta e pede para que você consiga reconhecer esse fenômeno ondulatório ou essa característica da onda dentro desse contexto. Vamos lá, e o que eu te pergunto aqui? Dentre as prioridades de ondas citadas, propriedades de ondas citadas, aquela que associa o aumento do brilho do laser é... Se tu lembra do que eu falei ainda há pouco, a gente pode associar cada uma delas. Mas sempre que a gente está falando sobre energia, que vai levar a uma intensidade maior ou menor, eu vou estar falando de amplitude. Te lembrando aqui, opa, trocar aqui o pincel. Lembrando aqui que... Tá certo... Rapidinho. Lembrando aqui que se eu tenho uma onda, essa distância bem aqui vai ser a minha amplitude. E essa amplitude, ela está associada à energia que a onda carrega. Então, quanto maior for a amplitude da minha onda, quando eu tenho amplitudes altas, eu tenho ondas com altas energias. Então, o que aconteceu nesse contexto? Estava fraco, estava com pouca intensidade, porque as pilhas já estavam passando pouca energia para aquele sistema. Trocou a pilha, aumentou a intensidade, porque aquela onda ganhou mais amplitude, ganhou mais energia. Tá? Eu vou ver o restante aqui. Eu já posso marcar aqui que é a letra A, amplitude, mas porque não é a frequência, que é a letra B. Não é a frequência porque não teve mudança de cor. Se não mudou cor, não vai mudar frequência. Beleza? O que é a fase da onda?
a fase da onda é esse carinha aqui, ó. Tá bom? Não teve alteração nesse ponto. Velocidade e comprimento de onda não foram nem citados. E estão aí dentro, mas não mudou frequência, ela não mudou de meio, porque caso tivesse refração, tu tem alteração na frequência, no comprimento de onda e na velocidade. Como não tem refração acontecendo aqui, a gente pode descartar essas opções. Então a gente tem nesse momento, para essa questão, que a amplitude é a solução para esse nosso problema. Qual é a grande sacada dessas questões aqui? Desse tipo de questão? Que são questões normalmente fáceis, então tu precisa acertar. Com um pouco de leitura, tu consegue resolver ela em menos de 3 minutos e sobra tempo para a gente resolver as questões que são mais complexas. Bora para a segunda. Segunda, mesma questão aí. Pausa o vídeo, tenta resolver. Tá, pausou? Então vamos lá. Segunda questão. Para se deslocar e obter alimentos, alguns mamíferos, como morcegos e golfinhos, contam com a sofisticada capacidade biológica de detectar a posição de objetos e animais pela emissão e recepção de ondas ultrassônicas. Beleza. Caso tu não saiba, eu vou te mostrar aqui o que seria uma onda. Eu tenho aqui um espectro. Vou fazer menor. Eu tenho uma faixa de som que vai de 20 Hz a 20.000 Hz, que a gente chama de som, que é o que o ser humano consegue ouvir. Tudo que está na faixa acima de 20.000 Hz, a gente não consegue ouvir, a gente chama de ultrassom. E o que está abaixo de 20 Hz, a gente também não consegue ouvir, mas a gente chama de infrassom. No texto, ele está colocando para ti que esses animais usam uma onda que fica acima de 20.000 Hz. Então, isso aí é ultrassom. Tá, ele pergunta qual o fenômeno ondulatório que permite o uso dessa capacidade biológica. O que é que esses caras fazem? Eu vou colocar uma fonte sonora, vou colocar aqui um alto-falante. Eu vou colocar bem aqui um obstáculo. O que é que um golfinho desse faz, ou um morcego? Ele emite uma onda sonora, essa onda, parte dela bate no golfinho, a outra vai no obstáculo, a outra passa, vou colocar assim. Tá? E a onda que bate nesse golfinho não, que bate nesse obstáculo, ela retorna. Tá bom? Então bateu e voltou, não trocou de meio, então ela reflete ao bater. Então já fica fácil para te identificar que tem a ver com a reflexão. Mas o que eu quero te mostrar aqui? Tem uma distância entre ir e voltar. E como é que a gente calcula distâncias ou tempo de resposta? É velocidade, é espaço sobre o tempo. Mas no caso aqui da reflexão e para esse tipo de questão que é rotineira, tu vai usar sempre a velocidade como a do som e tu vais colocar 2 vezes a distância e dividir pelo tempo. Paulo, por que 2 vezes a distância? Porque essa onda foi até o obstáculo e ela voltou. Então ela percorreu uma vez a distância e ao voltar percorreu a segunda vez. Perfeito? E essa característica é sempre de reflexão. Tá? Sempre é esse fenômeno associado à reflexão. Quando eu te falar de sonar, de radar, de golfinho, tu vai golfinho, morcego, está falando sobre reflexão. Tu tens que lembrar uma outra. Então isso aqui é a letra A. Tem que lembrar algumas coisas. Difração, o que seria? É a capacidade que uma onda mecânica tem de contornar alguns obstáculos. Refração tem que passar de um meio para o outro. Então tem que pegar. Só sobra a letra A para a gente. O que eu vou fazer? Vou pular para a quarta questão e depois eu passo para a terceira para a gente conseguir finalizar esse material. A quarta questão aqui ele fala o seguinte. Lembrando, printa, pausa o vídeo e tenta resolver. Fez? Volta para cá. Alguns cinemas apresentam uma tecnologia em que as imagens
dos filmes aparecem tridimensionais. Vou grifar tridimensionais aqui. Tridimensionais, baseada na utilização de óculos 3D. Após atravessar cada lente do óculos, as ondas luminosas que compõem as imagens do filme emergem vibrando apenas com as direções verticais ou apenas com as direções horizontais. Com base nessa informação, o funcionamento do óculos 3D ocorre pelo meio do fenômeno ondulatório, alternativas. É o que ele está te falando aqui. Ele até te deu uma brecha, te deu uma indicativa aqui. Ele fala que passa pelo óculos, passa pela lente dos óculos, tá? Bem importante dizer isso. E por um lado vai na direção vertical e por um lado vai na direção horizontal. Se tu prestou atenção nas aulas de ondulatória, tu deve lembrar desse desenho aqui, quando eu tenho duas ondas, uma vibrando num sentido e outra numa direção e outra noutra direção, fazendo 90 graus, elas são perpendiculares, e eu tenho um tal de filtro polarizador passando por elas. Deixa eu ver se vai fazer o desenho como eu quero. E esse filtro polarizador vai fazer que passe apenas as ondas de uma direção. O que acontece no cinema 3D? Um lado de uma lente tem um filtro polarizador que vai filtrar ondas verticais e outro as horizontais. Então são dois filtros polarizadores que filtram duas imagens que te dão uma noção de perspectiva, de profundidade. Então esse tipo de questão tem que procurar o fenômeno associado à polarização. Isso aqui é a letra E. Tranquilo? Eu vou agora para a questão número 3. Eu sei que eu fiz a ordem um pouco trocada, mas porque a questão número 3 ela é uma que exige um pouquinho de cálculo, um pouquinho de atenção, mas é uma questão completamente fácil, tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam nesse momento? Dá uma printada aí, dá uma lida e tenta resolver. Beleza? Conseguiu? Vamos tentar resolver aqui essa questão que fala o seguinte: o petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição dos materiais estratificados medindo-se a velocidade de propagação do som. Vou colocar aqui velocidade de propagação do som, onda mecânica, através deles. Considere uma camada de 450 metros de um líquido se encontra presa no subsolo, entre duas camadas rochosas, conforme o esquema. Aqui no lado do esquema. Um pulso acústico é emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas suas vibrações refletidas, ecos. A primeira correspondente, isso aqui é muito importante. A primeira corresponde à reflexão do pulso da parte superior do líquido. A segunda é a reflexão da parte inferior do líquido. Então eu vou desenhar aqui para tu conseguir entender. Sai aqui da rocha, a primeira parte bateu bem aqui e volta. Não está dando muito contraste, né? Deixa eu mudar aqui o contraste. A primeira vem aqui, bateu e voltou. Já sabe que a reflexão é isso. A segunda, ela sai, vem até a parte de baixo do líquido, bate e volta. Beleza? E ele fala que o tempo entre a emissão do pulso e a chegada, o do primeiro eco o tempo é de 0,5 segundos. Tá bom? E o segundo eco é de 1,1 segundos. Beleza. O que é que ele quer estar te perguntando assim? A velocidade do som na camada líquida em metros por segundo
é... Cara, isso aqui, aparentemente, pode até pensar que é uma conta complicada, mas é uma conta muito simples. Olha como a gente vai resolver isso aqui. Eu sei que a distância que eu vou percorrer aqui vai ser essa bem aqui, olha, de 450 metros, porque ele quer apenas no líquido. Então, esse aqui vai ser a distância percorrida. Tudo bem? E, cadê? Esse é o tempo de ida e volta. E eu preciso saber agora o tempo que ela demorou para ir e para voltar. Olha o que acontece aqui. O que é que eu sei? Que quando foi para sair aqui desse ponto principal e até aqui embaixo e voltar, nessa parte azul que eu desenhei inicialmente, eu demorei 5 segundos, 0,5 segundos. Para ir até lá embaixo e voltar, eu vou demorar bem aqui essa diferença entre esses dois tempos. Aqui nessa região vai ser a diferença. Então aqui vai ser 0,6 segundos. Bem, esse é o tempo de resposta desse líquido. Como é que a gente vai calcular agora? A nossa velocidade vai ser o espaço, na verdade vai ser 2 vezes o espaço, como a gente fez lá na frente, lá, como eu falei anteriormente, porque é reflexão, dividido pelo tempo, que vai ser 0,6. Então vai ser 2 vezes 450 dividido por 0,6. Esse cara aqui, 2 vezes 450 dá 900. E esse cara aqui vai dar 0,6. Aí, bom, é só tu dividir isso aqui. Como é que eu gosto de fazer esse tipo de coisa? Eu gosto de transformar para base 10 para ficar um pouco mais fácil. Como seria isso, Paulo? Deixa aqui o 900 normal. E esse cara bem aqui é igual a 6 vezes 10 a menos 1. Eu vou pegar esse menos 1 e ele vai subir. Quando ele sobe com o sinal trocado. Então aqui em cima fica 9.000 dividido por 6. Tá bom? Isso aqui, cara, tu vai fazer as contas, mas tu vai ver que 9 dividido por 6 dá 1,5. Então é só tu pegar e colocar aqueles 3 zeros lá. Então quanto é que dá essa velocidade aqui? Essa nossa velocidade vai dar 1.500 metros por segundo. Que isso é a letra E. Beleza? Nesse momento, a gente acaba de resolver 4 questões sobre ondulatórias, onde 3 são teóricas e apenas uma tem conta. Tá? E é isso que acontece na tua prova. Elas normalmente são teóricas e quando aparece uma questão que envolve cálculo, ela vai ou pela equação fundamental da onda, que é o Weyl-Lamberт-Ferida, ou aqui pelo ΔS sobre ΔT. Tá bom? Então, fica tranquilo, que eu tenho certeza que vai cair uma dessa na tua prova. Então, ficamos por aqui. Até a próxima.